Então, esse grupo falará um pouco acerca da filosofia do direito segundo o Hegel. Como nós já sabemos, mas é válido salientar, Hegel é um filósofo alemão do século XIX. Ele elabora uma filosofia do direito e, na mesma, ele aborda a questão da liberdade, da concretização da liberdade, como isso se dá. Então, esse grupo falará um pouco sobre a sociedade civil. Aqui, dentro dessa sociedade civil, vamos falar de alguns pontos. O primeiro deles é a questão da família, que falarei de forma bastante sintética. Então, para Hegel, a família ela é a primeira instituição social e ela ocupa um papel muito importante na vida dos indivíduos. Nela, os indivíduos aprendem as questões éticas e morais de forma muito voluntária, de forma muito natural. E justamente a sociedade é a união de todas dessas pequenas instituições. Se o indivíduo, nessas pequenas instituições, aprende a ser justo, logo teremos uma sociedade justa. Do contrário, o mesmo se dará. Então, a família como uma base importantíssima, e depois, com a dissolução dessa família, surge uma série de carências. Como já é sabido, Hegel nos apresenta o indivíduo que, dentro da sua particularidade de vida, com suas necessidades, escolhas e também os seus interesses, vive de acordo duas vertentes. Isso mesmo, duas vertentes. O que é que eu quero dizer com isso? Que consciente ou talvez inconscientemente, dentro da sociedade civil, local onde o cidadão tem o seu direito e de certa forma deve exercer o seu dever, existe uma interdependência. E por que essa interdependência? Justamente porque no pensamento de Hegel nós percebemos que, mesmo que a necessidade seja individual de cada um, ela, estando dentro de um contexto social, se tornará a mesma para todos. Ou seja, é o sentido universal das coisas. Se eu necessito de algo, o outro também, como meu concidadão, vai precisar igualmente a mim. Se este aqui necessita de uma segurança, aquele ali também vai precisar. E isso da mesma forma vai acontecer com a saúde, a liberdade de pensamento, a educação, entre outros. Aqui a gente percebe a questão do bem comum, né? Como o próprio Aristóteles fala. Pois bem, está aí a ideia do particular que vai procurar expressão no universal. O indivíduo, usufruindo daquilo que lhe é próprio, consequentemente se sente membro, integrante, uma parcela nessa convivência dentro da sociedade civil. Por fim, percebemos que, diante de algumas pesquisas, gregos e troianos vão argumentar acerca do pensamento de Hegel. De que forma? Com um olhar negativo sobre a sociedade. Porém, o seu pensamento não vai sucumbir diante disto, porque o seu interesse não é vir falar de uma sociedade mercadológica, individualizada e egoísta, mas sim destacar, mostrar, de fato, a pessoa livre, que por meio da sua razão sabe agir e atuar como partícipe da sociedade. Da sociedade civil a respeito da criança, né? Então a criança na família ela vai estabelecer uma relação de dependência, né? E não de individualização. Então a relação da criança com a sociedade civil é realmente uma relação de dependência, não é uma relação de individualização.
a realização dos seus direitos vai depender, então, de sua participação nas corporações civis, né? Então, a partir dessa participação nas corporações, é que vai acontecer, então, o reconhecimento dos seus direitos e de da sua particularidade, né? Dos seus interesses particulares. Então, portanto, a satisfação de suas necessidades individuais só ocorre, né, por meio de outros, criando assim um sistema de dependência multilateral pelo qual a substância, o bem-estar e a existência jurídica do particular se entrelaçam, não é, com a substância, o bem-estar e o direito de todos. Então, para finalizar, para Hegel, ele vai dizer o seguinte, que a sociedade civil é o modo de relação que significa, em outras palavras, significa o pensamento de Hegel é o ponto culminante do chamado idealismo alemão. Para Hegel, a filosofia deve descrever o devir do espírito. A cada movimento do espírito, o seu desenvolvimento, que é o do espírito, traz o próprio espírito sua própria negação. Ou seja, o espírito se nega para se unir aos outros espíritos. Podemos ver no pensamento de Hegel a filosofia do direito e do Estado, sendo essa teoria formulada pelo movimento justnaturalista. Faz o filósofo da totalidade ética o novo conceito do Estado, ou seja, o seu pensar, a totalidade ética, matriz liberal, de Hegel, adere à vontade geral que ele denomina espírito e razão. Partindo do povo, Hegel adota uma nova visão do direito, destronando leis antigas. Desenvolve um novo direito como categoria unitária e unificadora. Hegel diz: um povo é mais que uma sociedade juridicamente regulada e organizada. Um povo é um organismo vivo. Assim, o direito, em Hegel, é a formalidade da estabilidade. As diferentes etapas da determinação da pessoa de direito, elas vão ser percebidas de forma diferente a partir da liberdade individual que ela assume nas figuras da filosofia do direito. Por exemplo, no direito, o objeto seria a pessoa. Já na família seria o membro da família. No ponto de vista moral, o sujeito. E agora na sociedade civil, o cidadão. São contextos e níveis distintos de mediação também. Logo, também vai ter um contexto normativo diferente, também vai ter uma forma de reconhecimento recíproco diferenciado também. No nível da sociedade civil, então, o trabalho realizado pelas corporações, ele assume um certo reciprocidade e também dependência. Por quê? Porque quando alguém ganha algo para si, produz para si, na verdade está ganhando e produzindo também para os outros. Isso vai mostrar como a sociedade civil, ela consegue cumprir bem a sua tarefa na esfera da eticidade, por exemplo, porque ela coloca à disposição possibilidades de realização individual com vistas à efetivação da liberdade da pessoa. Para Hegel, o cidadão como membro de uma corporação na sociedade civil, ele tem a maior chance de realização individual, pois exerce nela uma atividade universal. As suas habilidades e os seus exercícios que fazem com que tenha um vínculo na corporação, a realização do cidadão se dá no reconhecimento do outro,
assim sua liberdade, assim atrai então a sua liberdade como cidadão. Também para Hegel, a corporação como instituição da mediação é necessária, pois o ético deve existir não somente na forma universal do Estado, mas também na forma de particularidade, isto é, dentro da própria sociedade civil. Então nós vemos que o cidadão ele tem a necessidade de estar ligado a uma corporação, porque é ali que, através do reconhecimento do outro, e através que ele vai encontrar então a sua liberdade, e através também dessa ligação junto nessa corporação, ele vai conseguir então exercer aquilo que é o seu hábito profissional, aquilo que é a sua atividade profissional, do qual ele mesmo vai se valer dessa particularidade, crescendo individualmente num grupo do qual é universal. Sobre a sociedade civil, onde se vai afirmar que com a dissolução da família, ou seja, com o rompimento, com o deixar de estar unido, tendo em vista a maioridade dos filhos, abre-se aí um amplo espaço de interesses e liberdades individuais a serem satisfeitos, e gera assim um sistema de carência. E também este se restringe a uma relação de dependência cultural. Então Hegel introduz algo hierárquico superior à família para ampliar esse processo de concretização das liberdades individuais, que é a sociedade civil. Então Hegel vai afirmar que o que une as pessoas na sociedade civil é um autointeresse individual, mas que para sua satisfação cria uma nova situação mútua de independência. Então pode-se considerar que a sociedade civil estrutura-se em dois momentos: a pessoa concreta, enquanto particularidade de interesses, e o contexto social, ou seja, cada pessoa somente satisfaz as suas necessidades por meio de outro. Vai afirmar que a liberdade individual e o reconhecimento de recíproco, eles devem andar juntos, ou seja, para dizer que a liberdade individual de cada pessoa é essencial para ter uma vida plenamente satisfatória. E que quando alguém não possui essa sua própria liberdade, ela não consegue se desenvolver como pessoa. Foi falado pelos meus colegas, eu venho aqui agora trazer as considerações finais do nosso trabalho sobre a sociedade civil. Então, a sociedade civil parte de uma realidade universal, implícita, nesse sistema de defesa da justiça. Sempre partindo, a sociedade civil está no meio. De um lado está a família, que é a base de tudo. É na família que aprendemos, damos os primeiros passos. E do outro, do lado da extremidade, está o Estado. O Estado, que é a lei. O Estado que dirige as pessoas. No meio, a sociedade civil. Onde nesse meio estão todos juntos. Todos têm o mesmo fim, todos trabalham, todos produzem e consumem. Todos seguem um estatuto, uma lei, um regimento interno, ou pela família, ou pelas suas crenças, pelas suas identidades, pelos seus costumes, ou imposto pelo Estado. A sociedade civil, pensamos nela como um órgão regulador, onde estamos todos juntos em uma mesma sintonia, onde há um entendimento, onde sempre se parte, como já foi dito e explicado, da universalidade ou do particular para a universidade. Onde ali, naquele contexto, todos juntos, nesse universal, temos a nossa particularidade, temos a nossa, como já foi dito, nosso costume implícito, que vem das nossas raízes, das nossas famílias. Então, Hegel, quando ele fala da sociedade, ele tenta nos trazer essa dimensão, né? Essa dimensão
que ele convive nessa época, que ele vê perante suas relações, que ele entende, né? Então essa sociedade concreta, que tem as suas necessidades, que vai em busca de algo melhor, que vai em busca de políticas melhores, que vai em busca de situações melhores, que vai levar um homem a um estágio melhor para a sua convivência, para a sua superação, os seus limites, aonde o homem não pode ficar só aquela dependência universal. O homem tem seu papel fundamental nessa sociedade, aonde não pode só esperar o direito natural, tem que procurar os direitos universais. Tem equilíbrio dessa coexistência entre esses dois mundos, família, sociedade, Estado. Então, muitos estudiosos concordam com a ideia de Hegel, mas outros vê problemas, outros contrapõem ele com Marx. Enfim, né? Então, Hegel nos traz uma sociedade civil que ele vê como ideal, que parte de um elemento fundamental, que é a família, e tem outro elemento que é extremamente necessário, que é o Estado, que é onde vai redigir as normas, tudo. Então, não está desconexo. É um mundo interligado com outros, necessidades, costumes. Então, nada passa despercebido. Assim encerramos essa apresentação. Até a próxima.